E é preciso abrir canal de diálogo, é preciso abrir canal de... É como fazer política. Na política, a gente não pode se fechar nos nossos gabinetes ou apenas com o nosso partido. Você tem conversado com outras lideranças políticas de outras... Tenho, sempre. De outros matizes ideológicos? Sempre o fiz. Como é que é? Só não com a extrema-direita, né? Como é Erika Hilton no parlamento? Compõe com a direita? Compõe com o centro? Direita? Dialoga e, se preciso, compõe. Por exemplo, eu vou voltar aqui para a Câmara Municipal, onde compus com o centro, né? Porque eu queria aprovar no país a primeira CPI que investigasse violências praticadas contra pessoas trans. O Brasil é o primeiro país do mundo e nunca houve sequer algo nesse sentido. Eu não faria isso só com o meu partido. Seria completamente inviável aprovar dentro de uma Câmara Municipal do tamanho, da magnitude que é a Câmara de São Paulo, só com o meu partido. Eu não teria direito a assentos na mesa só do meu partido. Então, o que eu fiz? Fui conversar com os colegas de centro, fui conversar com os colegas de direita, porque não necessariamente... Como você é recebida? Bem, as pessoas me olham com respeito, com admiração. Todo mundo sempre me pergunta, conta um episódio... Eu não tenho episódios de violência... Câmara Federal. Como é que são aqueles deputados... hardcore da direita, do centro-direita com você? Do centro-direita é mais convivível. Da direita radical, da extrema-direita, não tem diálogo, Você né? cumprimentou Eduardo Bolsonaro? Não cumprimentei Eduardo Bolsonaro e não pretendo cumprimentá-lo. Assim como não cumprimentei Nicolas e não pretendo cumprimentá-lo, assim como não cumprimentei outros colegas e não pretendo cumprimentá-los. Porque existe um determinado grupo que com este grupo não se tem canal de conversa. Não dá para se dialogar com fascista, não dá para se dialogar com quem ataca a democracia, não dá para dialogar com quem veste uma peruca e faz uma fala de ataque a pessoas. Esse tipo de gente tem que ser combatida. Esse tipo de gente tem que ser desmascarada. Esse tipo de gente tem que ser criminalizada, punida, responder pelos seus crimes e não conviver mais num espaço democrático como é o parlamento. Agora, existem vários outros colegas que não são da esquerda... Isso não é liberdade de expressão? Não, a liberdade de expressão não é? esbarra, ela termina quando ela esbarra no direito do outro, quando ela vulnerabiliza a vida do outro. Eu não posso me expressar diante de um crime, porque senão eu vou chegar pra você e vou dizer que eu posso chamar uma pessoa negra de macaca, de escravo, de qualquer coisa. E isso é liberdade de expressão. Isso é crime, já está reconhecido que o racismo é crime no Brasil. Quando a minha liberdade leva o outro a uma condição desumana ou reforça estigmas, estereótipos que o leva a condições de desumanidade, já não é mais liberdade de expressão. Você não pode, ainda mais quando você o faz dentro do plenário do Congresso Nacional, da Câmara Federal, visto por todo o país, num lugar de legitimidade como um deputado federal. É preciso ter responsabilidade. A extrema-direita tem batido muito nessa tecla, inclusive agora, nos debates das fake news, né? Que, vão se roubar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode estar acima da liberdade da vida. Quando o que é colocado como liberdade de expressão pode tirar a vida do outro... pode ir contra a existência do outro, isso já não é mais liberdade de expressão. Isso é crime. Deputada, só para lembrar, né, que nos acompanha, isso é mais do que uma questão conceitual, isso é uma decisão do Supremo. Exatamente. As punições que cabem na lei do racismo, elas se estenderam, né, por o voto de Celso de Mello e endossado por quase todos os outros ministros, elas se estenderam aos crimes de homofobia e transfobia. Então, assim, não é só conceitual. Exato. Agora é jurisprudência do Supremo. Exato. Crime. Numa ação de inconstitucionalidade por omissão, nós conversamos sobre esse assunto com o ministro Gilmar Mendes. Isso. Numa entrevista que ficou... Uma entrevista muito conhecida, muito falada. E transfobia e homofobia são crimes, como o racismo. Equiparada, né? Equiparada. E o que nós temos hoje é uma dificuldade. Eu estive no Supremo Tribunal Federal recente, conversando com o ministro, para dizer, ministro, nós precisamos... Que ministro? Ministro Edson Fachin. Nós precisamos fazer com que a decisão, a interpretação do Supremo caminhe, vá adiante. As pessoas precisam entender que há uma equiparação e que isso não é uma balela, isso não é uma retórica, uma narrativa, isso é um crime. Por que com o ministro Fachin? Porque foi o ministro que nos recebeu, foi o ministro Como foi a conversa? Foi bom, o ministro foi receptivo, o ministro se mostrou bastante preocupado, né, interessado em fazer com que, de fato, essa compreensão do Supremo Tribunal Federal seja colocada em prática. Até citou uma outra agenda que havia ocorrido aqui em São Paulo anteriormente à minha visita, que discutia exatamente essa questão, porque está equiparada ao crime de racismo. Agora precisa valer. Agora precisa fazer valer. E esse é o maior desafio que nós temos agora, né? Fazer com que se considere, se reconheça que práticas como essa não são liberdade de expressão
E são crimes que atacam a dignidade dessas pessoas, são crimes que perpetuam, e aí não só a fala em plenário, mas, por exemplo, eu voltei a provocar o Supremo Tribunal Federal essa semana, né, pedindo, inclusive, ao ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, porque o MPF havia recusado a minha solicitação, para que se tire do ar as redes do deputado Nicolas. Porque, mais uma vez, o ministro Alexandre já havia tirado num passado recente. Né, voltou-se a dar o acesso. Após a fala na tribuna da Câmara... Lembremos, aquela fala em que o deputado Nicolas, o mais votado deputado do país, vestiu uma peruca loira e fez uma fala abjeta, no meu modo de ver. Disse que ele era Nicole. Isso. No Dia das Mulheres. No Dia das Mulheres. Dizendo que havia pessoas que se apropriavam dos direitos das mulheres e vilipendiando a dignidade humana de muitas e muitas pessoas, sobretudo da comunidade trans. Exato. E aí depois ele reincide com a prática pelas redes sociais. Então as redes sociais é uma arma perigosa na mão de pessoas como essa, porque tem, primeiro, um maior alcance do que a fala na tribuna, porque a fala na tribuna tá vendo quem tá ali, atento à dinâmica da política dura, institucional. Mas as redes sociais tá na mão de qualquer adolescente, de qualquer pessoa, em qualquer lugar do país que acessa o TikTok, que acessa o Instagram, que acessa as plataformas digitais. Então, é preciso que se responsabilize que este instrumento está sendo utilizado como uma vocalização de práticas criminosas, discriminatórias e violentas contra a comunidade. Que é uma das características que as Big Techs às vezes resistem a entender, né? Daí a sua responsabilidade, que é diferente. Se eu saio e faço um discurso transfóbico, homofóbico na minha rua com megafone, eu estou falando para 50, 100 pessoas que me ouvem, pode me jogar tomate e ovo, e a coisa fica restrita ali, ou se eu falo para o vizinho no condomínio. Agora, quando se fala na rede social, o discurso de ódio, ele tem uma capacidade de se alastrar que é gigantesca, né? E só um esclarecimento rápido aqui, porque eu sei que isso pode aparecer, como é que o Supremo legisla e pega a lei antirracista e estende as punições à transfobia e homofobia? Isso é importante? Não, o Supremo não legisla. Existe uma figura que se chama ação declaratória de omissão, né? Quando, constitucionalidade por omissão. De constitucionalidade por omissão. A Constituição porque não tratou de um assunto. Isso. É uma ADO, né? A sigla é essa, né, doutor? Então, assim... Chama de doutor de novo. Eu vou dormir hoje. Então, assim, o Congresso se omitiu. O Congresso se omitiu e o Congresso garante a igualdade a todos. Se o Congresso não... E a Constituição garante a igualdade a todos. Se o Congresso não vota, é uma omissão. E, portanto, o Supremo vai lá e estende os direitos. E foi isso que aconteceu. É para isso que serve a Suprema Corte. Homofobia, transfobia, crimes. Inclusive a discriminação de origem é crime. Ô, seu baiano não sei o quê. É crime, meu filho. Aquele caso recente do vereador... Isso. O próprio Bolsonaro. Não tem que dar nada para esses paraíbas. Lembram disso? Sim. O vereador que disse que o trabalho escravo, como é que era o negócio? É trabalho escravo, não vamos mais contratar baianas, porque eles são preguiçosos, e vamos trazer os argentinos. Fazendo tambor, sei lá, uma coisa asquerosa, uma coisa repugnante. Eu tenho uma...